Respiraram? Tomaram uma água? Bom, então vou lembrar dois mantras novos que a gente precisa colocar agora num post-it do lado da cama. No método 1, que é o método simples, se uma das etapas for lenta, a taxa resultante será igual à taxa dessa etapa lenta. No nosso método 2, define-se um estado de pseudo-equilíbrio quando a taxa resultante da espécie intermediária é nula. Professora, que mantra é esse? Você não está entendendo nada. Repete, 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 que uma hora você vai entender. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo? Vamos supor essa reação aqui. A reação do NO com H2, dois de cada, né, são consumidos para formar o N2 mais duas águas. É observado experimentalmente que a taxa global é essa daqui, K vezes a concentração de Na ao quadrado vezes a concentração do hidrogênio elevado a 1. Isso quer dizer que é uma reação não elementar. Então, foi estudado o mecanismo dessa reação. Bom, então vamos ver como cada um dos mecanismos propõe para a gente o desenvolvimento dessa equação, dessa reação. Nós temos aqui o método 1, que é o método simples, que seria aquele nosso primeiro método, que ele vai considerar um mecanismo simples de reação. O que ele vai considerar? Ele sabe que a velocidade ela precisa ser a ordem 2 para o NO e a ordem 1 para o H2. Então, ele vai propor como uma reação nessa consideração, que seria elementar, nessa consideração, vai ser minha etapa lenta. E reagindo a esses dois, o que vai acontecer? Vai formar o N2 água oxigenada. Apareceu um componente aqui que não faz parte da minha equação, da minha reação. Então, eu preciso fazer esse reagente sair daqui, porque ele não pode fazer parte da minha reação global. Então, eu vou reagir ele com H2 para ele formar as duas águas. Se vocês somarem isso aqui, ó, vai dar exatamente a nossa equação principal, que é o 2NO mais 2H2, produzindo N2 mais água. Duas águas. Bom, então é proposto um mecanismo que eu tenha uma reação elementar, onde eu vou ter a ordem da reação observada. E como essa será a minha etapa determinante, eu tenho a velocidade escrita a partir desse mecanismo. Esse é mais simples. E nesse caso aqui, ó, ele é bem mais complexo. Se vocês somarem essa equação, a gente vai cortar esse com esse com esse, a gente vai ter 2NO mais 2H2, mais o N2 mais duas águas. Vai ser exatamente a equação principal. Não vou escrever aqui para não poluir, que eu vou escrever um monte de coisa aqui. Mas esse mecanismo é mais complexo. Ele propõe uma reação reversível, propõe um outro componente, e ele viu que esta reação aqui é a nossa etapa lenta. E ele propôs isso como a partir do estudo da cinética, das energias de ativação, dos ΔH. Então, ele determinou que essa é a nossa etapa determinante e a nossa velocidade da reação vai ser essa daqui. Gente, apareceu um componente aqui que não faz parte da minha equação global, olha aqui. Então, eu preciso tirar ele daí. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever a sua velocidade e igualar a zero. Todos os componentes que não fazem parte da minha reação global, eu posso considerar como intermediários, que são aqueles que eu posso escrever a velocidade igual a zero. Nesse nosso caso, somente o N2O2 que apareceu, então eu vou escrever a velocidade para ele. Preciso escrever uma velocidade para cada lugar que ele aparece. Então, vamos ver. Nessa nossa primeira equação, ele aparece duas vezes. Uma vez como produto, onde a gente tem o K3, e uma vez como reagente, que a gente tem a constante K4. Então, vamos escrever a formação aqui. A primeira reação, que eu vou chamar de R1 direta, ele é um produto. Agora, como ele é um produto, ele é formado, ele vai ter o sinal positivo. Então, a sua velocidade vai ser K3 vezes NO ao quadrado, porque é uma reação elementar. Professora, que doida, você está falando da concentração do N2O2, o que está fazendo com o NO aí? Olha aqui a reação, é o NO formando o N2O2.
Então, quem que é o reagente? É o NO, e a velocidade é sempre escrita em função do reagente, lembra? Agora a gente vai ver a volta. Na volta, o N2O2 é o reagente. Então, na minha reação 1 reversa, ele é um reagente, então ele é negativo, porque ele vai ser consumido. Vai ser K4, concentração de NO. Errei aqui, de N2O2 elevado a 1, porque é uma reação elementar e o coeficiente estequiométrico é 1. Ele aparece aqui embaixo também, ó. E aqui ele é reagente. E o K dessa reação é o K5. Então, a reação 2 é uma reação irreversível direta, é negativo porque ele é reagente, e vai ser K5, concentração de N2O2, vezes concentração de H2. Cada um elevado a 1, porque os coeficientes estequiométricos são 1, e as reações intermediárias são elementares. Feito tudo isso, eu vou somar tudo e vou igualar a zero, porque eu estou considerando um pseudo-equilíbrio, porque ele é um intermediário. Professora do céu, para que isso? Porque eu vou isolar a concentração do N2O2. E por que eu vou fazer isso? Para substituir aqui nessa equação e tirar ele dali. Lembra que ele não faz parte dessa reação. Substituindo, eu tenho esta equação. Se vocês verificarem, ele é um pouquinho diferente dessa que a gente tinha visto da observada. Por quê? Porque essa concentração aqui, K5 vezes o H2, ele acaba sendo muito pequeno, né? É um valor muito pequeno em relação ao demais e ele pode ser desprezado. Então, a gente teria um K observado aparente em relação aos Ks propostos no mecanismo. Então, a gente chama esse de K aparente porque ele seria uma combinação de Ks. Professora, eu sempre vou poder fazer isso? Não, não vai ser sempre, vai ter algumas vezes que não. Como é que eu vou saber? Depende de cada caso. Se você for prestar um ENAD, um concurso, normalmente você vai ter um indicativo do que fazer. E isso vai ficar claro quando a gente for estudar o modelo clássico cinético, que eu vou gravar no próximo vídeo, que esse já ficou grande, tá bom?